Sejam todos muito bem-vindos ao iTask Talks. Aqui você ouve quem está mudando o mundo realmente através da inovação, tecnologia e empreendedorismo. O iTask Talks, essa é a segunda temporada e ele é um projeto do iTasks, que é o Instituto de Tecnologia do Grande ABC, com parceria com a Corporate Vision e Miosotis Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e esse tema é extremamente importante, não só pelo seu uso, mas também pela responsabilidade jurídica que envolve todo o ambiente, todo o ecossistema envolvido. Hoje eu tenho do meu lado o Adão Cândido, que vai ser o meu co-host hoje. Prazer estar aqui. E vamos falar com José Roberto da Conceição. Ele é mestre em Direito do Trabalho, presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação da OAB de São Bernardo do Campo e sócio fundador da RCADV, Roberto Conceição Advogados Associados e doutora Juliana Mendes, advogada e gestora do direito trabalhista na RCADV, além de ser a coordenadora do grupo de pesquisa da Comissão da OAB de São Bernardo. Gente, muito obrigado por terem reservado um tempo na agenda para poder fazer esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas quando fala de IA e tudo que está envolvido quanto à responsabilidade, direito, enfim, muito obrigado. Prazer é nosso. Obrigado. Prazer, Adão. Prazer, Fernando. Muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser quente hoje aqui. Hoje já ligou o ar-condicionado, porque hoje o tema é muito interessante. A nossa praia, que a gente gosta, que a gente está vivendo muito hoje em dia. Tenho certeza que vai contribuir bastante aí para vocês. Já que falou que vai ser quente, então deixa eu ir direto numa dúvida que eu tenho, né? Eu costumo brincar que, assim, a vantagem de você gravar podcast com especialista é que você faz uma consultoria gratuita, né? Porque você vai tirando as dúvidas. E a primeira pergunta é, cara, quando você olha a IA, né? Como que tá a parte de legislação brasileira sobre IA? Olha, Fernando, tudo que acontece no Brasil é muito lento. Principalmente quando se fala em legislação. Não só a IA, mas como outros ramos do direito, ele chega depois que a coisa está acontecendo, né? Então, na verdade, o direito ele vem para regular uma situação da sociedade, uma questão social que já está acontecendo, o direito vem e regula. Essa seria a temática, né? No entanto, no Brasil, demora-se muito mais para acontecer a legislação, a regulação, do que em outros países, né? Nós estamos muito atrás, né? E com a IA não está sendo diferente. A IA chegou, ela já está acontecendo, já está rolando, no entanto, a legislação efetiva ela ainda não aconteceu, está no Congresso, nesse atual momento, né, que nós estamos gravando esse podcast, está no Congresso, e vamos ter que aguardar aí os próximos passos, né? Mas a coisa já está acontecendo, já está pegando fogo, né? E isso, de certa forma, né, Adão, a gente tem um projeto e ele traz sempre essa reflexão, né, de, ok, vamos trabalhar com a gente de IA, mas qual é a parte de responsabilidade de direito autoral, uma vez que ainda não está regulamentada, né? E isso acaba sendo um ponto de preocupação, eu acredito, de forma geral. Justamente por, bem, às vezes regulado já se muda a regra, né? Sem estar regulado ainda, é um ponto crítico, né? Para se observar, para quem trabalha com isso tomar cuidado. Né? Fernando, quando nós falamos em tecnologia e inovação, a coisa acontece muito rápido. Perfeito. Nós estamos falando, sei lá, alguns meses atrás, olha, a IA vai chegar com força, vai acontecer. E aí veio uma IA, veio outra IA, veio outra, e outra, e outra, né? Então, na nossa área hoje aqui, nós temos os mais famosos, ChatGPT, Gemini, Jus Brasil, né? Que está aqui mais voltado para a área do direito, né? E outras que vão surgindo, e hoje nós temos várias startups criando essas IA o tempo todo para ajudar os profissionais, né? Então, isso acontece muito rápido, mas no âmbito legislativo, a coisa trava, a coisa é morosa, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? É acelerar esse processo legislativo para que
regule o mais rápido possível para que as coisas fluam de uma maneira mais legal, mais organizada, né? E trabalhando também as responsabilidades de quem usa, de quem pratica essa tecnologia, essa inovação, a inteligência artificial. Doutor, eu gostaria até de fazer uma provocação aqui, né? Sempre para alguns clientes, até para outros advogados, a parte contratual, que é a parte que eu atuo mais. Então, a gente tem lá software houses que tem lá os contratos de desenvolvimento e por aí vai. Hoje, os agentes autônomos, eles não podem ser considerados um contrato de desenvolvimento normal. Então, eu queria que você me trouxesse as suas impressões, até porque a gente tem responsabilidades, imagine ali um agente autônomo que ele vai ter uma autonomia que eu digo, né, ele tem ali o seu algoritmo, ele vai atuar, ele vai responder aquilo que não está em um projeto de desenvolvimento, um robô, por exemplo. Eu não sei se seria bem essa colocação, mas o que eu tenho percebido. Vou falar aqui da nossa área, a doutora Juliana depois pode trazer um ponto sobre isso, até instigar mais aprofundadamente essa provocação. Nós tivemos recentemente algumas startups, né, criando robôs de petição inicial, criando robôs para elaboração de contrato, né? E nós sabemos que muitas dessas atividades elas são privativas de advogados, né? É o advogado que tem que fazer a petição inicial, é o advogado que tem que fazer a leitura e a interpretação de um contrato. Eu entendo que a IA, a tecnologia, ela tem que vir ela vem para somar e soma com força. A gente estava falando um pouco antes aqui nos bastidores, com produtividade, Exato. com eficiência. Isso é fundamental, né? A doutora Juliana depois vai trazer a experiência dela aqui com o time dela. Hoje, estagiário que tem estagiário, a gente brinca, né? Porque ele manuseia muito bem a inteligência. Mas, de contrapartida, aí precisa da regulamentação, de contrapartida, surgiu um mercado competitivo, um mercado interessante, ainda, podemos dizer, um oceano azul, por que não, né? De as empresas oferecerem serviços, né, de atendimento. Hoje nós temos IA que atende, nós temos IA que elabora contrato, nós temos IA que elabora a petição inicial, e a OAB já tem esse desafio, né, de monitorar esse tipo de situação, porque existe a questão da responsabilidade. Não sei se isso, né, vai fomentar mais ainda esse debate, o doutor pode ficar à vontade de trazer para nós aí, mas isso me chamou a atenção. Recentemente nós tivemos a OAB Federal trabalhando forte em cima de algumas startups que elas estavam vendendo a petição inicial. Petição pronta, você vai lá, contrata esse software, coloca os dados ali, sai a petição, e a ideia é que essa petição já fosse protocolar direto. Né? Então, assim... Sem passar por uma revisão. Sem passar por uma revisão, sem passar pelo crivo de um advogado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque da essência da IA que ela alucine. Então, hoje a gente vê a formatação de algumas emendas, de algumas jurisprudências, que ela tem o nome do ministro, tem o nome do desembargador, tem o número de processo, a linguagem é jurídica, mas quando você vai pesquisar, ela não existe, né? Sim, eu acho que o grande ponto principal, né, que a legislação brasileira vai enfrentar é como ela vai conseguir acompanhar esse avanço que a IA tem. Porque é muito rápido. São muitas derivações. Então, assim, esse é meu ponto principal. Como que a justiça brasileira vai conseguir acompanhar, de fato, esse avanço grande? Porque ainda a gente não tem uma lei definida. A gente não tem hoje uma sanção. Não existe. Né? Então, assim, acho que é um grande ponto que, pelo menos assim, eu vejo que vai ser enfrentado. E aí, de certa forma, a gente acaba caindo em algo que aconteceu na indústria quando a gente começou a falar de inovação e de startup. Não no quesito jurídico, mas na questão de velocidade. Né? Porque imagina, você pega uma grande corporação, tipo uma grande montadora. Como você desenvolve inovação na velocidade que uma startup desenvolve, né? Garantindo todos os padrões, todas as regras que uma grande organização precisa. E lá atrás foi colocado o conceito, né, de que, ok, uma grande montadora ou uma grande farmacêutica é como se fosse um transatlântico e a startup é como se fosse um jet ski, que consegue mudar e se adequar muito rápido. Sim. O que grandes empresas nem sempre conseguem, até pelo
número e impacto envolvido, né? Sim. E muitas começaram a fazer o quê? Criar organizações separadas, independentes, para depois integrar realmente no sistema como um todo. Porque, caso contrário, elas não conseguiam acompanhar a velocidade da inovação na época. Me parece, claro, respeitando aí seus devidos, as devidas diferenças, que de certa forma, se a legislação não tiver algum artifício que consiga ser tão rápida quanto, ela sempre estará desatualizada. E isso acaba sendo um risco muito grande, tanto para quem usa como para quem legisla, né? Fernando, mas tem também uma questão de responsabilidade. O que Boa. acontece? Olha um exemplo clássico que acontece, que eu utilizo muito a inteligência artificial. E você vai ali, você prepara a sua persona, você treina ela, a gente brinca no escritório, a gente dá nome para a A gente persona. desenvolve. Hoje nós Cria somos com carinho, né? a RCADV nós somos hoje em 40 pessoas, mais ou menos. E pode colocar mais uns 40 de inteligência artificial. Sim, seria um paralelo pra gente. Então assim, eu tenho uns 3, 4, ela tem mais uns 4, 5, outro tem, sabe? Então, eu uso já há um tempo, e a responsabilidade de quem utiliza, ela é muito grande, tem que ficar muito atento. Por quê? Você treina, mas a que eu utilizo, pelo menos, né? Você vai treinando, estou usando ela há alguns meses. Chega algum momento que você está falando da nossa área aqui de rescisão indireta, ela te dá uma resposta de pedido de demissão. Ela fala de... Ela muda o assunto. Aí você fala, o meu tem um nome, eu falo, fulano. Não vou revelar aqui para a doutora Juliana não ficar com ciúme. Fulano, eu estou falando desse tema. Você está misturando aqui. Ah, pois não, você está correto, eu vou corrigir. Então ele corrige. E muitas vezes eu percebo que ele gosta de nos agradar. Sim. Você treina e ele quer te agradar. Então, você fala, olha, a rescisão indireta é assim, 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 assim. É verdade, é assim, 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 assim. Ele vai trabalhando o seu gosto, a sua forma de pensar, tal. E isso é perigoso, porque às vezes nós não podemos confiar em nós mesmos. Sim. Às vezes você tem uma interpretação equivocada de uma regra, tal, e ele vai no seu embalo muitas vezes. Aí você, pumba, imprime e manda. Ou às vezes você acaba não pesquisando a informação que ele está trazendo para você. Né? E esse é um perigo gigante. E é um perigo, porque você não tem o conhecimento daquele tema que a IA está te auxiliando, porque aí que tá. A IA, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Nada substitui o ser humano, Sim. né? Então, assim, e aí você vai, ao invés de você estudar, se preparar, entender e dominar o assunto, você vai absorvendo tudo que vem. A gente fala de IA, mas tem Instagram, tem outras algoritmo, ferramentas, né? Que vai descarregando em cima de você. E se você não parar, respirar, eu brinco com meus filhos, né? Respira, calma, respirar, se aprofundar no tema, estudar, até muitas vezes do modo tradicional, para você pegar ali as viajadas, porque nós estamos em um momento de, queira ou não, por mais que esteja funcionando, tudo é muito novo. Testes ainda, né? Então, a responsabilidade é muito grande de você dar uma informação para o cliente sem antes você averiguar. No nosso caso aqui como advogado, né? Agora IA, tudo é IA. Calma, respira, porque a responsabilidade é muito grande. Você não pode sair abraçando tudo que cai no seu colo, né? É bem colocado, porque o viés, né, ele não é da IA, né? Claro que a IA, pelo seu algoritmo, quem constrói isso também, ela pode vir enviesada, mas o viés, ele não começou a acontecer agora com a IA. Como o doutor trouxe agora, as próprias mídias sociais, ou com o advento da mídia social, ela é um grande vetor de trazer um viés. Tem uma decisão recente do STJ no direito de família que ele diz o seguinte: o herdeiro que está morando no imóvel, ele pode ser titular, ele pode ter ali o uso capião, ele pode ser reconhecido no uso capião, mesmo sendo morador e mesmo sendo herdeiro. E aí eu vi uma enxurrada de advogados colocando esse tema, esse assunto, de uma forma muito rasa. Porque o que a decisão diz é o seguinte: desde que obedeça, desde que atenda os critérios do uso capião. Um deles é o de tempo, inclusive, de 15 anos da extraordinária.
Então, veja bem, o herdeiro pode, mas se o inventário ficou por um motivo ou outro 15 anos e os outros herdeiros não se movimentaram, ele pode sim. Mas não da forma que é colocada, que quem olha aquele vídeo fala, então, se eu sou herdeiro, moro na casa e o inventário acabou de ser aberto, eu posso ser titular do direito. Olha como é colocado de uma forma enviesada, né? Sim. Então, a minha preocupação, até o primeiro questionamento, a primeira provocação, era sobre isso, né? A responsabilidade desse agente. Então, imagine um agente autônomo de IA, que o doutor trouxe mesmo, de petição. E ali ele cria uma petição, é dever do advogado, para nós é muito claro, mas é uma provocação. E esse advogado coloque ali, a empresa que faz, ela diz o seguinte, não, você pode, colocou as informações, você pode protocolar. E que ele protocole. E ali tem um problema grande de vazamento de dados ou de estar enviesado. Quem é o responsável? É o advogado? É a empresa que prometeu aquilo? É a empresa que construiu? Porque às vezes a empresa é só a estrutura, os meios, né? Mas ela contratou um desenvolvedor. Então é o desenvolvedor que assume isso. Então essa é a provocação que eu faço que, como eu disse, no contrato de desenvolvimento normal, não. O desenvolvedor produz a ferramenta. Até a questão de direito intelectual, tudo é muito bem definido. E agora, falando de direito intelectual, quem é dono da ferramenta depois que sai? É quem desenvolveu? É o usuário final? É a empresa que está usando disso? Então, são questionamentos mesmo para a gente provocar. Doutor, mas não teríamos que... isso a gente vai ou mais além. Hoje nós temos o advogado e nós temos o exemplo médico com a telemedicina. Que também nós temos ferramentas ali que faz a telemedicina, né? Me veio agora, nada programado, mas veio agora. Esse agente autônomo está criando uma ferramenta ali de petição, esse agente autônomo está criando uma ferramenta de telemedicina, enfim, não seria interessante, dentro de uma legislação, ter ali, essa empresa ter um advogado que iria acompanhar todo esse desenvolvimento e teria que ter um responsável técnico para que possamos ter validade daquele sistema? Vamos imaginar uma farmácia hoje. Uma farmácia tem ali, vende um medicamento, mas tem um responsável técnico. Né? Então, eu tenho uma empresa que agora eu vou desenvolver tecnologia para advocacia. Né? Ninguém melhor que um advogado para analisar uma petição inicial, o contrato, a ferramenta vai funcionar, mas eu tenho o doutor como responsável que vai olhar e com isso vai para o mercado. Se tiver falhas ali, de repente o próprio advogado que protocolou e a empresa, não sei, que também está desenvolvendo, teria uma corresponsabilidade, né? Então isso está muito solto ainda, né? E isso é muito perigoso. Mas eu acho que esse é o caminho, né? Assim, a exemplo da LGPD, né? Que tem ali a necessidade de um DPO, eu acho que esse é o caminho, de ter um responsável, né? E não deixar a tecnologia, porque a tecnologia ela não é responsável, né? Não é... O que eu falo é o seguinte, é acompanhar o processo. Né? Não simplesmente, tô com uma IA, tudo que ela me falar é verdade. E sim acompanhar, ver o que de fato é cabível. Porque o que eu vejo hoje em dia é a IA sendo utilizada por questões inúmeras, assim, que você vê, caramba, mas isso não faz o menor sentido. E a pessoa, mesmo assim, sem ter aquela análise, sem ao menos pegar em 1 minuto ali e ter uma pesquisa, ela simplesmente vai lá e dissemina um conteúdo que não existe. Sim. Então, eu, como advogada, eu falo, eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu tô fazendo pelo outro. Né? Eu acho que isso vem muito também do próprio profissional. Né? Você não pode disseminar um conteúdo sem ao menos você saber se é verdade. Sim. Né? O que acontece hoje em dia é questão de jurisprudência. É o que você mais vê, é jurisprudência sendo criada por IA. O que, na minha visão, é totalmente antiético. Né? Você disseminar um conteúdo, demonstrar para o juiz aquilo, não, isso é verdade. E ele acaba acreditando porque é tão bem... bem dito, né? É tão bem fundamentada, colocada, que você fala, eu não sei se é verdade ou não que eu tô escrevendo, né? Olha uma experiência que eu já tive. Você pega hoje um trabalhador que ele é demitido sem justa causa, tá? Esse trabalhador que é demitido sem justa causa, ele tem direito ao receber saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, 13º, o saque do fundo de garantia, direitos da convenção coletiva e também ele tem direito ao aviso prévio, né? Seja o aviso prévio indenizado ou o aviso prévio trabalhado. E aí nós temos uma regrinha básica no aviso prévio, que é, cara, cada um ano que você trabalhou, você tem um percentual a mais naquele aviso prévio, né?
Bem, então quando você vai e pede para a IA fazer o cálculo, ela fez o cálculo e me trouxe o aviso prévio antes da lei do proporcional. E aí, olha, você está esquecendo de colocar o proporcional. Ah, é verdade. Ela refaz o cálculo. Aí depois você pede de novo para ela fazer o cálculo. Olha, sempre inclui o cálculo do aviso prévio proporcional. E ela insistia em não colocar o cálculo do aviso prévio proporcional. Quer dizer, se eu não tenho esse conhecimento que existe, né, o aviso prévio proporcional quando ele é demitido sem a justa causa, você acaba disseminando uma informação no seu Instagram ou até fazendo um cálculo, uma petição, e não coloca ali o aviso prévio proporcional. Então, existem essas questões que você tem que acompanhar. E aí, entra naquela questão. A IA, ela vai ajudar. A ferramenta, A né? ferramenta para ajudar. Você não pode ficar Dependente à mercê, porque ainda tudo é uma questão de ajuste, né? E mesmo depois, quando ela tiver desenvolvida, né? Você está trazendo um ponto. A gente estava conversando um pouco antes, né? Eu venho da área química, né? Na área química tem isso muito claro. Se você abrir uma empresa química, você tem que ter um químico responsável, independente do que você está fabricando. Por quê? É alguém com o CRQ, que é o Conselho Regional de Química, ativo e validado, é um profissional que fala, ó, eu sou capaz e tenho uma formação adequada para poder responder pela parte de responsabilidade química da empresa, né? Porque pode ter impactos, enfim. E essa ideia de que, poxa, se você vai criar uma ferramenta, de repente ter que ter uma pessoa técnica responsável, me parece que faz muito sentido. Né? Porque quem não é da área, foi o que a doutora Juliana falou, vem escrito de uma forma que você tem certeza que foi um advogado que fez. Só que você não tem conhecimento suficiente para falar é correto ou não. Né? E aí nisso eu engato um seguinte tema. Semana passada eu estava gravando um podcast do Fabricatec e que eu coloquei algo que eu sempre coloco, né? Que eu sou totalmente partidário à formação formal, né? Por mais que tenha inteligência, por mais que tenha tecnologia, jamais ela vai substituir a formação acadêmica clássica mesmo, sabe? De você ir para a universidade, estudar, no caso do direito, ser um bacharel, se preparar, depois prestar a OAB. Por mais que a tecnologia esteja desenvolvida, ela não pode, ela não deveria, pelo menos, substituir isso. E aí eu quero trazer uma pergunta para vocês, o quanto vocês concordam com isso, porque o que se ouve muito é a inteligência vai substituir tal profissão, né? Hoje todo mundo, qualquer profissão tem esse risco de ela vai me substituir como força de trabalho, como capital intelectual. No caso da advocacia, vocês enxergam qualquer risco de uma inteligência poder substituir o papel do advogado em si? Olha, eu hoje, como advogada, para mim a IA é uma ferramenta. Eu acho que não vai ser capaz de substituir magistrado, procurador, advogado, estagiário. Eu acredito fortemente que é um auxílio para nós, para nossa profissão. Até porque eu também acredito muito nessa questão de você aprender, de você se preparar, de você passar por fases que são fundamentais para te trazer aqui hoje. Exatamente. E quando eu pulo, quando eu avanço de uma forma muito rápida, eu acabo perdendo etapas da vida que são essenciais. Que é a partir da experiência, né? Exatamente. De aplicação do conceito. Fernando, agora eu vou te fazer uma outra provocação. Nós temos mais de 1.300.000 advogados. Ótimo. Você acha isso muito ou pouco? Rapaz, eu vou te responder dando uma saída pela direita. Outra pergunta. Não, foi um post até interessante. Hoje eu vi um post do presidente do IPT, né? Falando que o Brasil tem 1,15 ou 1,20 engenheiros para cada advogado.
né? E que nações mais desenvolvidas em tecnologia têm uma média de 20 a 25 engenheiros para cada advogado. Aí qual é a minha saída pela direita? Ou a gente tem muito advogado ou a gente tem pouco engenheiro. Ou os dois. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, né? Porque essa é uma pergunta, assim, desde a minha época que eu ministrei muita aula na faculdade, concurso público, OAB, e sempre, não, a advocacia está saturada. Tem muito advogado. Você chuta na mesa, sai advogado. Você chacoalha a árvore, cai 15 advogados. Advogado por metro quadrado. Só que aí, olha só, nós começamos a falar sobre as redes sociais, né? Aquilo que o algoritmo vai trazendo para a sociedade, enfim. Sim, a gente trabalha muito para pessoa física, né? A gente fala, Brasil tem muita faculdade de direito, tem muito advogado. Nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Isso eu ia perguntar, a relação Então, entre advogado e população comparada com outros países, como muita gente. E aí, 37 milhões, cerca de 37 milhões aposentados. Se você puxar aí 37 milhões entre aposentados e pensionistas. É gente pra caramba. Nossa, demais. Demais. Aí você tem mais, sei lá, 25, 30 milhões, 20 milhões, vamos colocar, de carteira assinada. Empregados, CLT. Ou já foi para mais de 50 milhões, 50 e poucos milhões. Aí você tem a divórcio, que aumentou pra caramba. Aí você tem o pai que não paga a pensão. Empresas pequenas, né? Aí você tem Empresas microempresa, empresa de pequeno porte, que estão ali. Parou. Você tem 70 milhões de endividados. E muitos deles, às vezes, com crise financeira, que veio a lei agora do superendividamento. Então, percebe quanto nós temos de material, o advogado tem de material, para trabalhar e ajudar a sociedade com seus conflitos. Nós vivemos... saiu um indicador que nós temos quase 100 milhões de processos. Ou seja, é um brasileiro litigando com outro. Por baixo. Percebe? Sim. Então, assim, o que eu começo a perceber com o advento da tecnologia, da inovação, com as redes sociais, hoje a informação chega muito rápido. A gente está falando isso nos bastidores. A informação ela chega muito rápido para a sociedade. Se o advogado hoje, dentro do provimento 205, que é o provimento da OAB, que ele pode entregar conteúdo informativo nas redes sociais. Antigamente não podia. Hoje o advogado pode entregar conteúdo e, inclusive, impulsionar esse conteúdo para atingir uma cidade, um estado ou o país inteiro. Desde que seja informativo. Desde que seja informativo. Agora, eu te pergunto, nós tivemos agora a fraude do INSS. 6 bilhões de reais de fraude. 37 milhões de aposentados e pensionistas. Tá? Aí você sobe um post informativo, você é aposentado e pensionista, que sofreu um desconto indevido, você pode ter esse valor restituído em dobro e a cessação desse desconto. Se você quiser saber mais sobre conteúdo informativo como esse, você pode clicar aqui embaixo. Ok? E aí, o cara vai clicar. E aí, do outro lado lá, a nível Brasil, tem vários advogados que estão atendendo. Agora, só para essa demanda que eu estou falando para vocês, só para essa demanda. Tem advogado que não quer saber disso. Tem advogado que trabalha exclusivamente para aposentados e pensionistas. Então, assim, hoje o direito também ele está nichado, né? Muitos advogados trabalham só para aposentados, outros só para trabalhador. Tributário, né? Nosso sistema tributário complicadíssimo. Então, agora, outra coisa, vai ter a reforma, né? Vai ter reforma tributária. Batendo na porta aí. Então, veja, quando nós falamos de 1.300.000, 1.400.000 advogados trabalhando, muitos advogados trabalhando nichado, está faltando advogado. E aí as pessoas ficam com aquela ideia Tá faltando advogado. Né? Tá faltando aquela ideia de, não, está saturado. Está saturado. Não, a gente precisa de mais advogados, porque antigamente o advogado fazia todas as áreas. Hoje não, hoje ele pode escolher uma área, e se especializar nessa área, fazer conteúdo informativo, e ele vai ter muito cliente que vai chamar. E aí, olha outra coisa interessante.
Nós tínhamos dificuldade de prospectar porque não tínhamos forma. Agora tem o provimento de ensino que autoriza. Então, hoje, o cliente ele não vai mais nas listas amarelas, né? Revelei a idade. Ele não vai mais nas listas amarelas para poder procurar um advogado. Ele não vai mais no escritório, né? Então, assim, o conteúdo chegou rápido para ele, porque o algoritmo, ele vai lá, Roberto Conceição falou, depois já vai vir um doutor Adão, vai vir a doutora Juliana. O algoritmo começa a mostrar um monte de advogados que trabalham naquela área. Então, a informação chegou mais rápido para ele, ele vai ter conhecimento do direito dele e, como consequência, ele fala, eu tenho direito disso? Não sabia. Ele vai procurar um advogado. E aí, o Estado agora está recebendo um volume muito maior de demandas porque nós estamos na área digital. E vai ter muitos processos, porque são milhões de pessoas, um litigando com o outro, litigando contra o Estado, litigando contra o banco, litigando contra as empresas. Aí vem a reforma tributária, o cara quer saber agora como ele vai fazer para poder abater o imposto X, Y, Z. Então, percebe como o mundo está de cabeça para baixo. Indo nessa... essa foi só uma simples provocação para você poder respirar e falar, caramba... Tá faltando advogado e engenheiro. Tudo isso, tá faltando advogado, tá faltando engenheiro. E professor, né? Você disse essa questão da formação formal, né? Que eu acredito que não deve ser substituída. Mas como que a gente coloca isso na cabeça dos jovens? Antes você tinha paciência de sentar no banco de faculdade e ficar 5 anos. Né? E hoje, como que faz com a impressão de que a gente já conversou, né? Um jovem de 18, 19 anos acha que consegue aprender com AI em 5 minutos. Né? É muito doido, né? Porque quando você olha, tem algumas profissões que têm a função do tecnólogo, né? Que é o superior em 2 anos. Sim. E mesmo em 2 anos, para essa geração já é muito tempo. Já é muito tempo. Como assim? Eu vou estudar 2 anos da mesma coisa? Eu vejo que é uma geração para ontem. É para ontem. Eu quero me formar ontem, eu quero passar na OAB ontem. Fernando, tudo isso para dizer para você que a IA não vai substituir advogado. Tá faltando advogado. Boa. Falando disso, de que é tudo para ontem, né? Faz um tempo eu tava ouvindo música com a minha filha, né? E a minha filha gosta de rock e tal. Ela gosta de tudo, mas ela gosta de rock. Eu fico todo bobo, né? Porque eu também gosto. E aí eu comecei a ouvir, mostrar algumas coisas. E ela, nossa, isso você gosta, né? Pô, é da minha época, né? Nossa, é muito velho, pai. É muito velho. E aí eu fui mostrar uma música. Ela falou, não, eu não gostei. Eu falei, minha filha, começou a tocar agora. Não, eu já sei que não gostei. Tipo, 3 segundos estava tocando a música. Então, a geração que tá vindo é muito imediatismo. Sim. Né? Tem que ser muito rápido. E aí, trazendo esse contexto, o que eu queria perguntar pensando nessa geração, que é muito rápido, e que esses processos mais longos também vão perder a aderência desse público, como que o uso das ferramentas pode acelerar os processos internos, trazer produtividade, ganhar agilidade na visão de vocês. Vocês já falaram aí que cada um tem seu estagiário de IA, de plantão, né? Estagiário que tem estagiário. Agora tá chique. Na prática, como que isso faz o ganho de velocidade? Como essas ferramentas auxiliam no dia a dia de trabalho? Acho que o ponto principal é o seguinte, é demonstrar que ela tá ali para te auxiliar. De fato, e não para te substituir. Ótimo. Então, assim, quando um estagiário chega para mim, primeiro eu gosto de conhecer um pouco a parte tecnológica dele, para ver onde eu posso ir com ele. Então eu falo, olha, já que eles gostam muito dessa ação para ontem, do imediato, eu quero tudo para hoje, senão eu não quero mais, que eu sinto isso hoje em dia, é o seguinte, é demonstrar que as coisas elas vão acontecer, mas elas levam um processo. E o processo ele tem que ser respeitado. Porque quando eu pulo essas etapas, eu sinto que lá na frente, essa falta dessa escada, dessa ponte que deveria ter acontecido, faz uma falta enorme. E você vê assim, de óbvio, acho que é muito óbvio pra mim, principalmente nos jovens hoje. Tava até brincar aqui, né? Tava falando com meus estagiários. Não, doutora, aqui na sua época eu não tô brincando. Então... Na sua época, eu falei, não, gente, mas a minha época foi há 5 anos atrás. Mas 5 anos já é muito tempo. Nossa, doutora, mas você tinha quantos anos? Aí eu,
Como assim na minha época? Então, da minha época... Geração era 25 anos, né? Uma geração era 25 anos. Hoje, 5 anos, o pessoal fala a sua época. E assim, nós estamos falando de jovens de 18 e 19 anos. Ah, gente, mas eu não vou resistir. Bora. Não vou resistir. Agora surgiu uma provocação pesada. O que acontece? Existe uma situação que é inevitável. Estava ministrando uma palestra na Unip, me veio esse start. Por quê? Olha que louco, doutor. Vou voltar lá no golpe do INSS, né? Surgiu o golpe do INSS e quem estava no golpe do INSS? O governo. Sim. Né? O INSS é regido pelo governo, enfim, né? E aí, esses 37 mil aposentados e pensionistas, já vinham sendo lesados, sabe? Já vinham sendo lesados. E aí procura a gente para poder resolver. Aí nós entramos com uma medida judicial, tá? E aí, a gente vai falar agora que a IA, tanto pro lado do bem, aquela coisinha que você pode usar pro lado do bem e pro lado do mal, né? A IA, o seu lado ruim, as pessoas usando pro mal, surgiu o falso advogado. E o falso advogado, agora mais sofisticado, não é aquele que só liga, né? Ele pega a foto do advogado. Tem colegas que pegaram a voz do advogado, um vídeo do advogado na internet e mandando mensagem para o nosso cliente dizendo, olha, eu sou o Roberto, eu sou a Juliana, eu sou o Adão, e agora você ganhou o processo. Faça um depósito na conta para que possa ser liberado o valor. Com vídeo, com o deepfake. Tem vídeo, tem foto. Pegaram uma foto minha lá, da OAB, quando me formei lá atrás. Eu falei, podia ter pegado uma foto melhorzinha, né? Entra no meu Instagram. Nem pra entrar no meu Instagram, pegou uma foto lá. E aí, doutor, olha o seguinte, Fernando. A gente agora vai ter que entrar em contato pro cliente. E falar, não fui eu. Aí o cliente, não, mas eu já paguei para ele ali um valor. Não é você? Eu falei, não, a gente não cobra para entrar com o processo. Aí agora você luta contra o golpe, né, do desconto devido, contra o golpista. E agora o judiciário está com um monte de processo, o juiz começa a desconfiar de você também. Ou será que o Adão é o Adão mesmo? Então pede pro cliente fazer uma procuração com firma reconhecida, porque você sei se o Adão, o doutor Adão, é o doutor Adão mesmo. A doutora Juliana, a doutora Juliana. Percebe que o negócio ficou tão complicado, que aí o que eu percebo agora, gente? Nós estamos entrando numa onda, tivemos a onda da advocacia tradicional, a advocacia 2.0, 3.0, 4.0, agora nós estamos na era da advocacia 5.0, nós estamos agora com a inteligência artificial, e essa curva foi subindo, e agora ela está caindo. Por quê? O que nós vamos trabalhar agora, a informação está disponível fácil. YouTube, Instagram, inteligência artificial, né? Agora a pessoa precisa também ir para a faculdade, ela precisa participar da OAB, ela precisa participar de network, porque essa curva caiu e agora nós estamos na onda da desconfiança. Então, assim, eu brinco, eu tô aqui no podcast, eu não sei se vocês são vocês. Será que nós estamos aqui mesmo? Ou estou sonhando, né? Quando você mandou a mensagem me convidando, será que foi o Fernando mesmo que me mandou mensagem? Ou foi o agente de IA? Ou foi o agente de IA dele? Percebe? Então, a onda da desconfiança, ela está muito grande agora. Então, o advogado, ele continua sendo importante, mas, sobretudo, não só com a parte técnica, usando a ferramenta, mas agora ele tem que voltar lá atrás, na nossa época, na minha época e na sua época, e voltar a fazer relacionamento com o cliente. Porque o cliente, ele é atendido de forma digital, online, a gente atende o Brasil inteiro. Agora, todo cliente nosso que entra no escritório, ele passa por uma videochamada, nós temos um departamento de auditoria, onde os nossos auditores, pessoas que trabalham, criamos esse departamento. Para quê? Para que possamos criar relacionamento com o cliente, vamos mostrar o escritório para o cliente tem que me ver, o cliente tem que ver a doutora, tem que ver a nossa estrutura, para gerar relacionamento com esse cliente, para esse cliente se sentir confortável e confiar no meu trabalho. Então, agora eu tenho que tomar um café, ainda que seja virtual, com esse cliente. Perfeito. Eu não posso mais simplesmente deixar coisa solta, porque a coisa solta vai ter o golpista,
vai ter a desconfiança do juiz, do judiciário, tá tudo bem. É o jogo agora. Vai ter a desconfiança do outro colega de profissão, mas o que eu preciso estar preparado é que aqui no meu escritório a gente gera relacionamento. O cliente, ele é atendido com a minha atendente, ele me chama no Instagram, doutor, para saber, e manda foto. Trabalha com você mesmo? Você conhece? Tá certo o que estou falando? Então, se a gente não gera relacionamento, a gente não consegue entrar na casa do cliente, porque está muito perigoso, né? Então, só voltando a essa questão da faculdade, que a doutora comentou aqui, de ser muito rápido, ok. Só que, se não tiver construção de relacionamento, a coisa fica complicada. Que esse é o grande desafio. É você quebrar essa objeção da desconfiança. E a construção de relacionamento, ela leva tempo. Exatamente. Muito tempo. E paciência. E paciência. É o sim. que eles não têm hoje, né? Vão ter que aprender. Vai ter que aprender. Tem que aprender. Mas isso eu sinto também que é uma dor não só do jovem, tá? Do empresariado em geral. Porque talvez não, o empresário do lado dele, ele também tem que tomar decisões cada vez mais rápidas. E difícil. E difíceis, e complexas. E ele também cai na tentação de, deixa eu dar uma olhadinha no meu chat, alguma coisa jurídico da vida, antes, por exemplo, de consultar um advogado, antes de consultar qualquer especialista que seja, né? Então, vale também ressaltar que o advogado ele tem que ter essa consciência, mas o empresário tem que ter essa consciência também, quando a gente está indo para a advocacia empresarial, né? Porque não consultar. Aqui a gente está falando eu estou falando entre advogados, né? Mas isso vale para qualquer área. Você não ter o especialista que você pode consultar é um passo para grandes erros. Sim, sim. É um passo pequeno para grandes erros. Porque hoje as pessoas acham que tá tudo fácil na internet. Isso. Tá ali no Jus Brasil um processo. Às vezes o cliente sabe antes da gente. Não dá nem tempo de a gente receber a publicação. Porque eu vi no Jus Brasil, eu vi no sistema aqui, e que teve uma movimentação, eu conversei com fulano, Beltrano, falaram que você fez isso errado, fez aquilo. Calma. Aí quando vai ver, ele buscou uma informação desatualizada na internet. Alguém gravou um vídeo falando uma grande bobagem. E esse vídeo deu 500, 1 milhão de visualizações e as pessoas têm aquilo como certo, né? Então, esse é o perigo também, daquela pesquisadinha, seja no chat, seja no Google, né? Que é perigoso, porque a informação nem sempre condiz com aquilo que é a realidade da gente que está ali no balcão virtual do fórum, da legislação o tempo todo, entendeu? Eu tô lembrando, eu tenho um grande amigo, que ele é um baita médico, né? E aí ele comenta que toda vez não, mas é muito comum, a pessoa chegava com o exame e ele ia começar a falar, a pessoa já tinha pesquisado no Google, né? Então ele começou a perguntar assim, antes da gente falar do exame, me fala o que você já pesquisou no Google. Né? Porque, um negocinho pode ser de A a Z, né? E isso causa toda uma série de problemas indiretos, né? Então, de certa forma, isso que está acontecendo hoje já não é algo novo também. Não. Quando a IA se agrava, né? Porque aí ela analisa um exame de imagem e dá um diagnóstico ali. E muitas das vezes próximo do acertado, né? Mas é uma IA, você não sabe ali da palavra do médico. E ainda complementando, eu acredito hoje que o que falta muito para o empresário é a falta de assessoria. Total. É a falta de assessoria em todas as áreas. Todas as áreas. Porque uma pesquisa, assim, por mais que não tenha intenção, a pessoa se apega muito ao que ela pesquisou e ela toma aquilo como verdade. E às vezes você vai conversando com outra pessoa, com um advogado, e você fala, nossa, mas não é isso. Então... Doutores, e tem estratégias que a gente adota no seio da advocacia que isso não vaza, isso a gente não solta. O IA não tem, se o Google não tem. Com certeza. Né? Estratégia, por exemplo, eu vou atender um empresário trabalhista, está sofrendo uma ação trabalhista. Eu tenho ali pelo menos umas 3 vertentes para o empresário que está sofrendo uma ação trabalhista para poder resolver aquele problema. Tem um viés comercial,
tem o viés propriamente jurídico, né? Tem outros viés que a gente vai ter que analisar para ver qual caminho vai seguir, Sim. né? Às vezes, eu falava muito para meus alunos, às vezes o empresário não tem, a prova é dele, né? Então sabe, por exemplo, na justa causa, a prova é toda do empregado, do empregador, né? Justa causa, o empregado foi mandado embora por justa causa. A prova é toda do empregador. Se o empregador não tem prova, ainda que o empregado praticou a justa causa, o empregado vai ganhar, porque o ônus da prova é do empresário. Então, às vezes o empregado não sabe que o empresário não tem a prova. Você entendeu? Sim, Então, boa. qual que é a estratégia que a gente vai adotar ali? Pô, eu não tenho prova. Vou fazer um acordo. E Né? assessorar individual. Percebe? né? Então, quando você vai no profundo, precisa da figura do advogado, precisa de um especialista. Porque é a expertise humana, né? A visão de negócio, a visão Exatamente. de E eu tanto acho tempo que- de profissão. Em qualquer profissão, assim como no químico, para farmácia, precisa de Sim. uma pessoa que se dedica a isso. E que Exato. sabe os atalhos. E que sabe Sim. os atalhos. Sim. E É, que porque possa não- te proporcionar algo. Porque não substitui experiência, né? E um ponto que... Isso eu comento muito com o Adão. Nós temos no Brasil um pouco mais de 20 milhões de CNPJs ativos. Mas o empreendedor brasileiro, ele tem uma característica, ele começa a empreender por necessidade e não porque viu oportunidade. Ou seja, é muito comum o empreendedor ser aquela pessoa que conhece muito da área dele. É de tecnologia, o cara é o gênio de tecnologia. É de química, o cara é o gênio de química. É de gastronomia, o cara é o chefe da cozinha. Mas ele não conhece de negócio. E aí é um problema muito crítico, porque por não conhecer de negócio, muitas vezes ele não consegue nem enxergar a necessidade de ter uma assessoria jurídica, uma assessoria tributária, dependendo da área, uma assessoria da parte de estratégica, né? Por ele não ver essa necessidade, né? A gente percebe que se a gente for lá na raiz, a gente ainda está numa fase muito inicial, muitas vezes, de despertar a consciência da necessidade, né? Eu não sei se vocês Sim, passam isso no dia a dia. muito, muito. Porque eu falo pra minha esposa, né? Mulheres, né? Ah, porque tem que arrumar o cabelo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Falo pra ela, olha, procura um especialista. Porque, assim, se dá muita volta para resolver uma situação, e quando Exato. você vai conversar com um especialista que já tem bagagem, já passou por essas questões, vai ser muito mais rápido. Às vezes muito mais simples. Exato. Isso. Exato. Muito mais simples. Muito mais simples. E legal, para a gente poder ir para fazer o encerramento em função do... A gente tem mais ou menos uma horinha só para não passar muito. Como que vocês enxergam de trazer, como o empresário pode fazer, como uma pessoa pode fazer para trazer esse equilíbrio, sabe? De inovação, ética, responsabilidade, uso consciente da informação. Qual sugestão dos três, eu incluo o Adão, para realmente ter esse equilíbrio, né? Porque, de um lado, você tem uma disponibilidade muito grande da inovação. Hoje não é algo proibitivo, né? Porque todo mundo tem acesso, mas tem que ter esse equilíbrio, né? No dia a dia, como que a gente pode fomentar isso? Eu acredito que hoje nós vivemos aí a época dos conceitos do mundo Bunny, mundo VUCA, que, até para resumir, é um mundo caótico. E é a essência hoje. Hoje não vai mudar, não vai voltar ao nosso tempo, aquilo que era mais linear. Hoje não é mais. Usem a IA como ferramenta. Eu acho que é importante, mas estudem. Mas ao lado da IA, o empresário, eu deixo esse recado para o empresário, tem um aconselhamento do especialista. Então, hoje não é mais possível empreender de forma como se administra um boteco. Nem o boteco hoje dá para administrar como se... Nem um barzinho hoje dá para administrar dessa forma. Então, acho que a sugestão que eu deixo é procure um especialista, um conselho, né? Hoje vemos escolas de ponta como o INSPER, GV, com programas de formação de conselho. E eu acredito que é uma demanda que vem aumentando, que a IA não vai substituir. O Dr. Roberto, como você vê o papel das instituições nesse processo? Por exemplo, a OAB.
das instituições e Quando a sistema gente de fala, classe, quando a né? gente fala da advocacia 5.0 hoje, está envolvendo ajuda mútua entre os colegas, a própria participação da OAB e judiciário, né? E de que forma tanto o advogado, a OAB e o judiciário pode contribuir com a sociedade. Então, a gente envolve vários agentes, né? Um ponto positivo que eu vejo, vou falar do judiciário, né? Esse doutor chegou a acompanhar a mudança agora para o EPROC, Sim. né? Então, o EPROC, o judiciário, embora atrasado, buscou uma forma, está buscando uma forma de resolver esses conflitos de forma mais rápida. Então, por exemplo, dentro do EPROC, que é o novo sistema estadual de protocolo, de petição, de andamento processual, a IA já vai ler a petição. Então, o advogado ele vai ter que se preocupar em fazer uma petição mais concisa, muito clara do que ele quer, o pedido que ele quer. Protocolou no judiciário, a IA vai fazer uma análise da petição inicial e já vai preparar uma decisão para o juiz. O juiz vai analisar, né? A IA já vai poder pegar ali, fez um pagamento de custas. Não vai precisar mais juntar o comprovante. O próprio sistema já vai lá pegar e já vai mandar intimar a parte. Então, com essas mudanças no judiciário, tudo bem, aquilo que eu falo da lentidão, né? Tem até 2030 para tudo isso ser organizado, Que né? já vai estar ultrapassado, Então, talvez. mas assim, é uma forma, é aquilo que eu falo que às vezes demora muito, Sim. né? É uma forma de acelerar esses processos para tirar esse volume da frente, para não penalizar a sociedade. Porque às vezes agora a pessoa precisa do direito dela, o direito do consumidor, Sim. trabalhador, aposentado, está tendo essa informação, ele precisa buscar o direito dele, ou de uma forma extrajudicial, ou de uma forma judicial. E com isso a instituição judiciário está se preparando para desenrolar mais rápido esses processos. E eu acho que o papel da OAB é fiscalizar, sobretudo, né, doutor? Sim. Esse desenvolvimento dessas ferramentas, eu acho que a OAB tem que estar realmente mais em cima, né, para que possa, dentro de uma fiscalização, né, ver essa questão da ética, Exato. da atividade privativa de advogado, né? E eu acho que dentro também dessa advocacia 5.0, eu vou voltar a falar sobre isso, tem que ter priorizar também o relacionamento. Acho que isso aí vai ser fundamental. Relacionamento com a sociedade, relacionamento com os advogados, relacionamento, sabe? A classe tem que se unir, enfim, para que a gente possa entrar nesse jogo com muita consciência e muita responsabilidade, entendendo que não vai substituir, né? Vai potencializar os nossos resultados, mas, paralelamente a isso, se eu não desenvolver relacionamento, todo mundo vai ficar ali no seu casulo, escondidinho, e aí pode ser que saia coisa ruim. Complique, né? Complica, Talvez já é complicado. E para a gente poder fechar, o que vocês enxergam como tendência quando a gente fala de inovação, quando fala de inteligência artificial no ecossistema? E aí aqui eu acho que eu tenho uma vantagem, porque como tem 3, cada um pode falar da sua área de especialização, né? Mas o que vocês enxergam como tendência do uso da IA mesmo, não só no âmbito jurídico, mas no âmbito mais amplo da sociedade ou do empresarial? Quer começar, doutora Juliana? Bom, eu penso da seguinte maneira. A IA hoje, para mim, ela tem que ser eficiente. E tem que acompanhar o meu modo de trabalhar. Não adianta eu ter uma IA disfuncional. Hoje, né, a gente tava brincando, hoje eu tenho 7 prompts, né? Então, e cada um tem o seu nome. Inclusive, um tem observação. Já mandei embora, já mandou embora. Já mandei embora. Já tá de aviso prévio. Bela, né? sabe que você tá de aviso prévio. IA tem direito ao aviso prévio só pra... Porque foi aquilo que o doutor... Porque ela se perde. Ela se perdeu Eu já mandei embora. Ela se perdeu no raciocínio que eu falei assim, veja novamente, volte pro início que eu te mandei um PDF com as instruções. Por que você contornou minhas instruções? Aí eu acho que até ela ficou perdida. Então, assim, hoje eu vejo a IA como uma ferramenta e um auxílio pra mim. Antigamente, advogado falava, eu vou usar IA, eu vou usar programa que gerencia leitura de prazo. Era coisa totalmente fora da realidade. Hoje eu vejo que se o advogado não tem
a capacidade, né, o mínimo de sair fora da caixinha, eu acho que ele já está ultrapassado. Ele precisa ter bons programas que facilitem a nossa própria rotina. Porque é isso que a IA veio, para facilitar, para demonstrar, para trazer atalhos, para trazer eficiência no meu trabalho. E é isso que eu prego muito, é ter eficiência. Né? Porque não adianta eu ter uma IA se ela não é eficaz para mim. Assim como muitas pessoas, milhões de brasileiros usam. Elas vão lá, baixam o chat GPT, que é o mais comum. Eu quero saber disso, disso, disso. A IA não sabe nada. Ela vai jogar uma informação aleatória. Então, fazer a construção, fazer uma adaptação, desenvolver ela. Assim, né? Como eu tenho a Bela, eu tenho vários personagens lá dentro. Para cada tipo de situação, eu tenho uma realidade. Né? E adaptar ela. Ter essa responsabilidade. E eu prezo muito também que, além da ética, é ter a moral. É saber onde eu estou pisando. Né? Que eu vejo muito isso. Essa falta de percepção, essa falta de responsabilidade, de agir por impulso. E aquilo que a gente sempre fala, né? Então, ter os conselhos das respectivas classes ali, atuando junto com você, e também utilizando a IA para dar eficiência ao trabalho delas, né? E dando eficiência ao trabalho, você vai ter mais disponibilidade. Você falou de ecossistema, então todas as profissões vão estar envolvidas com isso. Então, se eu acelerei o meu processo jurídico aqui, eu vou poder abrir um diálogo com o doutor Adão de uma forma mais tranquila, podemos tomar um café e vai ser muito útil, vamos buscar mais informações com a sua área, com o médico que vai preparar um laudo e vai me mandar, né, pela telemedicina, enfim, nós temos várias formas do ecossistema, eles vão se conversar, sobretudo, cada um com a sua produtividade e a gente preservar, mais uma vez, a nossa conversa, o nosso diálogo, a conciliação, o relacionamento. Porque, antigamente, eu não podia estar aqui porque eu teria que desenvolver uma peça e aí eu preciso parar agora para ter um raciocínio como desenvolver o parágrafo. Hoje eu não preciso, não preciso mais perder tempo com isso. Sim, verdade. Não quer dizer que eu não sei o raciocínio, mas eu vou demorar mais, vou demorar 1 hora, um exemplo. Mas a IA pode me dar isso em 5 minutos, em 3 minutos, rapidamente. E aí eu vou ler e eu falo assim, esses dias eu fui fazer um preâmbulo pro meu livro, né? Ela falou, você faz um currículo, você faz uma apresentação. Eu falei, fulano, faz lá, lá. Eu falei pra ela assim, agora quando ela colocou assim, eu falei, isso é eu? Caramba, nem que ficou bom, você lembra disso? Falei, nem que ficou bom mesmo. Uma coisa que eu ia demorar. Enquanto ela fez, eu já estava fazendo reunião com ela, com outro. Né? Ou seja, eficiência, né? Isso aí. Eu vou trazer 2 pontos. Acho que o primeiro, até que a gente escreveu, graças a você, me convidou para escrever um artigo para a Universidade, a USCS, que falava das ODRs, então, as Online Dispute Resolutions. Então, são as resoluções de conflito via plataforma, via tecnologia. O que antes era só ter um Meet, né, ter uma plataforma, ela não é só isso. Com a IA, o mediador ele vai estar ali, e aí ela pode, durante a sessão, estar construindo alternativas. Porque a base da mediação é a construção de alternativas. Então, eu vejo que pode se potencializar. Pena que o brasileiro ainda tem um pensamento beligerante, mas acho que com isso a gente pode melhorar e potencializar a vida do mediador, do advogado, que está incluso quanto à questão de mediação. Né? Eu acho que esses são um ponto. Quanto à questão do advogado, também concordo. Acho que só vou repetir aqui, mas a ideia de uma IA que traz uma pesquisa de jurisprudência eficiente, o doutor sabe como que é, a doutora também, como é difícil você começar a pesquisar uma jurisprudência de um caso novo, quantas horas nós gastamos com isso. E uma IA que consiga buscar isso da base de dados, do CNJ, enfim, do judiciário, para facilitar muito e trazer mais segurança. A gente chama da jurimetria, né? Uhum. Até para tomar decisões, pode incluir empresários, inclusive. Então, tema tal, eu vou entrar com a ação, qual que é a possibilidade de eu perder, de eu ganhar, como que eu ganho. Então, acho que isso seria, se é que já não existe, mas ter uma ferramenta de pesquisa de jurisprudência. E dando só um adendo, hoje eu tenho uma IA de gestão de pessoas, né? Então, relacionei lá os melhores gestores do Brasil que eu considero. E até para posicionamento mesmo, para tomada de decisão. Eu converso com ela, eu falo, olha, tudo bem, tá acontecendo isso, com tal X pessoa, a minha posição seria essa, e ela me traz um posicionamento que talvez eu não teria visto.
Traz insights, sim. E me trouxe um insight assim que eu falei: caramba, ela conseguiu me tirar fora da caixinha. Às vezes eu via de um jeito e ela falou: olha, tenta dessa maneira, faz esse tipo de abordagem. E eu falei: caramba, é isso, né? Mas eu alimentei ela da forma correta, né? Isso que é importante. Não, e às vezes você fala assim, hoje eu vou chegar, vou chutar tudo no escritório. Vou chegar com os 2 pés na mão e vou chamar um, vou conversar com o outro. Mas deixa eu ver aqui com o meu amigo aqui, o que ele tá querendo dizer com isso aqui. Aí de repente você leva. Aí ele fala assim, pô, não faz isso. Não faz isso, você vai perder o time, você vai ficar chateado, você vai se esgotar mais ainda. Aí eu pergunto, como uma grande banca mundial, um grande gestor, um grande CEO faria nesse sentido? Faria assim, 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 assim. Realmente faz sentido. Deixa eu ficar quieto aqui. Mas isso na aviação é chamado de consciência situacional, né? Que é um termo já que o corporativo já absorveu. É essa relação do homem-máquina e onde você tenta estar sempre consciente contra o viés. É para não estar enviesado. Então, o que você fez é a consciência situacional. Eu tô ali, mas aí, como que o grande CEO faria? Como ele agiria, né? Isso que é qual seria o posicionamento? Até porque você tirar o viés, que muitas vezes é um viés inconsciente, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Cada um carrega em si toda uma bagagem que uma decisão nunca é uma decisão só com base em fatos. Toda decisão tem aí todo um histórico que você carrega emocional. E quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderança, esse é um cuidado muito grande que tem que ter. Né? Como que eu tomo as decisões garantindo que os meus vieses inconscientes não estão à frente. Mas aí, Fernando, a possibilidade que você tem agora, quando você tem mais produtividade, você tem mais resultado, você baixar a bola um pouco e respirar automático. Para você não fazer bobagem. Você tocou do ponto. A consciência situacional, ela trabalha com esse mecanismo de pensar rápido, pensar devagar, né? Tem até o livro, né? Do Daniel Kahneman, pensar rápido, pensar devagar. Quando você está ali muito atarefado, você está no automático e você toma as decisões no automático. Então, com a ferramenta fazendo, sobrando mais tempo, você começa a pensar no modo devagar. Dá um outro podcast, a gente vai indo para outro tema. E aí é um podcast que eu vou poder apitar bem mais, que aí entra na minha área. Bem, eu queria agradecer, né, o Dr. Roberto, a doutora Juliana, o doutor Adão. Eu agradeço. O Adão é o meu braço direito e esquerdo, que eu sempre recorro. E o que eu queria deixar aqui como recado mesmo, a ideia do iTesx Talks é a gente trazer essa pluralidade quando se fala de inovação, tecnologia e empreendedorismo. E, por vezes, essa área jurídica talvez nem se passaria na cabeça em trazer à mesa para discutir inovação e tecnologia. Né? O objetivo realmente foi não só para o empresário, mas para todos que estão nesse ecossistema, entender que sim, a tecnologia, o uso da inteligência artificial é uma baita ferramenta para ganhar produtividade, para ganhar eficiência, mas não substitui a assessoria jurídica. Sim. Né? Então, fica realmente o meu agradecimento. Com certeza a gente vai marcar um segundo, porque terão outros temas bem específicos. Hoje, o doutor Roberto, a doutora Juliana, são especializados na área trabalhista, né? Então, para o empresário é extremamente importante entender disso. Né? E o doutor Adão na parte empresarial, que segundo o doutor Adão, as duas maiores dores é tributário e trabalhista. Né? Então, me sinto feliz de retomar a segunda temporada do iTesx Talks, trazendo uma discussão tão rica. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Fernando. Pode contar sempre com a gente. Eu não posso deixar de perguntar antes que eu me esqueça, né? Que, vamos lá, eu não sou profissional de podcast, né? Então deixa... Como que o pessoal te acha? Deixa suas redes para o pessoal poder acompanhar o trabalho de vocês, já que o mundo digital é tão necessário. O meu Instagram é Roberto Conceição Oficial. Muito conteúdo diariamente. Tranquilo, eu respondo todo mundo. Viu? Dá tempo. E não é IA respondendo. Não é IA. Roberto Doutora Juliana. O meu Instagram é adv_Juliana Mendes.
E também eu tô no LinkedIn, eu posto muito sobre gestão de pessoas. Boa. Depois você tem que me passar o seu LinkedIn para eu deixar marcado na postagem. Adão? Adão Cândido S, Adão Cândidos, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Muito bom. Pessoal, todo mundo já deu o seu LinkedIn, todo mundo já deu o seu Instagram. Mande as suas dúvidas, que eles prometeram que vão responder a todas. De novo, muito obrigado. É um Para quem prazer. está assistindo aqui, muito obrigado. Marca outra pessoa que esse tema é importante para que possa chegar cada vez mais longe. Valeu. Bom, gente. Bom,